Olha só, vamos falar sobre saúde? O assunto é trombose, doença conhecida como, conhecida como trombose venosa profunda. São várias as complicações da doença que pode bloquear totalmente um vaso sanguíneo e comprometer a circulação do sangue. E o nosso convidado é o angiologista Dr. Ricardo Morales, que estudou medicina em Lima, no Peru, especializado em cirurgia vascular na Alemanha e pós-graduado em Amsterdã, na Holanda. É isso mesmo, doutor? Bom dia, seja bem-vindo ao Sergipe no Ar. Bom dia, Samara. Bom dia a todos os telespectadores de Sergipe no Ar e agradeço o convite a você e a produção do programa. Pois é, e vamos falar desse assunto tão importante que incomoda muita gente, não é? A trombose. O que é essa tal dessa trombose? Olha, a trombose é um tema muito interessante na angiologia, porque é uma doença que é extremamente perigosa. Se bem tratada aí a tempo, não há muito risco, mas se não for bem tratada no começo, os riscos são muito grandes. Trombose nada mais é do que a formação de coágulos dentro de uma veia, e normalmente de uma veia dos membros inferiores. Esse coágulo inicialmente está solto na parede da veia. E esse coágulo pode, além de provocar um processo local de inflamação e tal, esse coágulo pode se soltar através da corrente sanguínea e parar no pulmão, provocando a embolia pulmonar, que pode ser fatal em questão de segundos. Às vezes não dá nem tempo do paciente chegar ao hospital. Então, algo muito sério essa doença, né? Pode atingir muitas pessoas, não é, doutor? E olha, vamos aqui já pedindo a participação de você, telespectador, você que está aí do outro lado, pode participar aqui com a gente através do WhatsApp do Sergipe no Ar. Tem alguma dúvida sobre esse assunto? Pergunta aqui ao doutor Ricardo Morales, ele que é angiologista, mas me diga quais são as causas dessa doença tão perigosa, doutor? Bom, as causas, principalmente, são várias causas, vários fatores levam ao aparecimento da trombose, mas uma das principais é a falta de movimentação. Então, por exemplo, o paciente que está acamado no hospital, paciente que está com AVC em casa, acamado, paciente que tem Alzheimer, paciente que foi recentemente operado, em linhas gerais, paciente que está acamado, pegou zika, chikungunya, está 3, 4 dias na cama, então esse paciente que não se movimenta e tem alguns outros fatores como a presença de varizes, por exemplo, a possibilidade de trombose aumenta muito. Então, essa falta de movimentação leva à trombose. O uso de anticoncepcionais leva à trombose. Aliás, nem todo mundo vai ter trombose, mas a possibilidade aumenta. O tratamento de reposição hormonal também leva à trombose. E tem algumas doenças, como o câncer, que também leva à trombose. Muitas vezes a gente descobre o câncer depois de uma trombose. O paciente chega no consultório, está com trombose, a gente trata. Uma vez que o paciente estabilizou e está bem, aí a gente parte para investigar o porquê da trombose. E muitas vezes achamos um câncer que está escondido, né? Então, essa falta de investigação seria péssimo se não fosse feito, porque aí ficaria desapercebido mesmo. E tem umas doenças chamadas trombofilia, que é um problema hereditário, congênito, que é uma deficiência de proteína C, proteína S, que também vai levar à trombose. Então, são vários fatores que levam. São vários fatores. Então, você que tem as famosas varizes que incomodam esteticamente, mas também tem algum sinal ali, não é? A gente tem também, doutor, algumas imagens de pessoas com trombose. A gente vai ilustrar aqui essa entrevista. O que significa essas Essa imagem é uma flebografia que hoje em dia praticamente não se faz mais, porque temos o duplex scan. Essa flebografia mostra uma trombose na veia poplitea que está no joelho. Essa falta de enchimento do contraste manifesta uma trombose presente. Hoje em dia se faz o duplex scan, que é muito mais econômico, muito menos agressivo para o paciente. Com um exame de ultrassom se consegue determinar em torno de 90% a 98% dos casos uma trombose. Então é excelente e tem uma grande vantagem que é de muito baixo custo. Na foto aí nós vemos um paciente típico de trombose, na perna direita está com um inchaço muito acentuado na perna, tornozelo e pé. Esse é um dos principais sintomas da trombose, é inchaço, dor acentuada
leva também ao enrijecimento da musculatura da batata da perna. A batata da perna está endurecida e, como é um processo inflamatório, tem calor, dor e rubor presente, né? Então, clinicamente, a gente já tem uma suspeita muito grande de trombose. Nessa outra imagem, esses são alguns dos sintomas, né, que já apresentam aí. Isso, inicialmente os sintomas. Essa aí já é uma imagem de uma síndrome pós-trombótica, que é uma síndrome que aparece em torno de 2 anos depois de uma trombose. 25% dos pacientes que têm trombose vão desenvolver uma síndrome pós-trombótica, que é isso aí. Úlcera na perna, inchaço praticamente a vida toda, a paciente fica com inchaço, dores, incômodo. É um quadro realmente triste, porque não tem muita coisa a gente fazer, né? Pois mas a prevenção, não é, doutor? A prevenção é que está, né? Então, a prevenção, falando em prevenção, o importante é evitar as coisas, os fatores que levam à trombose. Por exemplo, falta de movimentação. Paciente que vai viajar, por exemplo, vai daqui para Miami, daqui para Londres, 8 horas, 10 horas de voo. O paciente tem varizes, usa anticoncepcional ou faz tratamento de reposição hormonal, esse paciente está muito predisposto a desenvolver uma trombose na viagem. É o que a gente chama da síndrome da classe econômica. O paciente fica muito tempo sentado com as pernas dobradas, né, e atrapalha um pouco a circulação. O paciente, se tem esses outros fatores que eu nomeei, a possibilidade de trombose é grande. E a primeira vez que se desenvolveu, que foi descrito esse quadro, foi num congresso na Europa. Uma paciente que saiu de Sydney foi para Londres e passaram 23, 24 horas de voo. A paciente entrou bem no avião, chegou lá, no meio da viagem desenvolveu uma trombose. Antes de chegar a Londres, ela desenvolveu uma embolia pulmonar, chegou no aeroporto de Londres já falecida, já tinha falecido como consequência desse quadro. Então, tem que ter cuidado, tem que ter, quando tiver alguns sintomas e tal, não deixe para lá, tem que se tratar, principalmente as varizes. Tá? A produção para colocar o número do WhatsApp, porque as pessoas querem participar desse assunto, é importante, as pessoas sempre buscam informações e aqui a gente está para trazer informações, ajudar a salvar vidas, não é, doutor? Porque são coisas simples que podem, então, salvar e evitar que chegue aí, infelizmente, a morte. A óbito. Exatamente. Bom, tem-nos o quadro ainda que a trombose é um dos maiores, as doenças que mais provocam óbito nos hospitais. Por quê? Porque o paciente está acamado, o paciente está no pós-operatório, operou uma cirurgia ginecológica ou cirurgia oncológica, aí esse paciente está acamado vários dias e se tem trombose ou se tem, varizes nas pernas, a possibilidade de trombose vai aumentando. Antigamente era pior, agora está melhor porque já temos o uso das heparinas, né, da heparina de baixo peso molecular, são umas injeções que se colocam na barriga e isso previne muito bem a trombose. Temos as botas de compressão intermitente que se usam nos hospitais no pós-operatório justamente para bombear a musculatura, para fazer com que a circulação se faça com maior eficácia e se evita assim uma trombose. Muito obrigada, doutor, pelas suas informações. Muito importante aqui a presença do doutor Ricardo Morales sobre esse assunto aqui. Muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço a você e a produção e estou à disposição sempre. Muito obrigada.